Hoje, excepcionalmente, estamos apresentando o Jornal TVA, agora, às 17 horas. Me permitam, amigos e amigas, tecer algumas considerações. Para quem imagina, não é o que parece. Não abrimos esse projeto assim de uma hora para outra. Desde novembro de 2001, que o nosso stream está no ar. E fizemos todos os testes ao longo desse tempo para começarmos com tudo que foi elaborado por nós. Porém, tem coisas que fogem ao nosso querer e que são imprescindíveis, aliás, que são imprevisíveis. Os nossos problemas com equipamentos, entre outros, começaram na quinta-feira que antecedeu a nossa estreia. Infelizmente. Quem souber como queimar uma vassoura de uma bruxa, por favor, nos avise. Só uma coisa temos certeza: não vamos desistir. Todas as segundas-feiras, Gilmar Filho trará o seu discernimento no quadro Opinião. Excepcionalmente hoje, né, terça-feira, já que não foi ao ar o jornal ontem, ele falará sobre a fome que assola grande parte do Brasil. Boa tarde, Gilmar. Depois do quadro Opinião, vamos com as notícias locais. Boa tarde, amigo. Boa tarde, jornalista J. Gomes. Boa tarde, telespectador da PA. Nós vamos falar um pouco sobre a fome no Brasil. Consequências sociais e econômicas da pandemia gravaram a fome no Brasil. Já vinha aumentando. Superou 2020 a níveis registrados no início da década passada, quando foi criado o Bolsa Família. Pesquisa realizada em novembro e dezembro, 2.000 pessoas, porque 15% estavam em insegurança alimentar grave, 12,7% em insegurança alimentar moderada, o que significa que corria o risco de deixar comer por falta de dinheiro. Outros 31,7% estavam em segurança leve, quando há preocupação que a comida acabe antes de ter dinheiro para comer sua comida saudável. Portanto, 59,4% da população enfrentava no final do ano passado algum grau de insegurança alimentar. Isso é equivalente a mais de 125 milhões de pessoas. A série histórica sobre a fome começa em 2004, ano seguinte à criação do Bolsa Família, quando 16,8% dos brasileiros enfrentavam a segurança alimentar grave, moderado e outros 16% estavam em segurança leve. A insegurança alimentar se distribui de forma desigual no país. No Nordeste, 33,1%. No Norte, 67,7%. No Sudeste, 53,5%. No Sul, 51,6%. Então, é insegurança alimentar. O mesmo ocorre em relação à cor da pele das pessoas, com maior prevalência entre os pretos e os pardos. Entre os brancos, 48,9% apresentam algum grau de insegurança, contra 66,8% dos pretos, 67,8% dos pardos. O problema também é mais frequente
as casas chefiadas por mulheres, com 73,8% de domicílio nessa situação. A segurança alimentar é um retrato da desigualdade social no país. Ela tem cor, tem gênero e ilustra o retrato do Brasil atual. Os resultados só não foram ainda piores graças ao auxílio emergencial criado em abril do ano passado. Entre os que tinham recebido pelo menos uma parcela do auxílio, 63% usaram o dinheiro para comprar alimentos. Esses dados foram publicados do auxílio reduzido a metade da quantia inicial, de 600 para 300 reais. A insegurança alimentar da população cresceu. Dados com auxílio de 300 foi dramático. É bem provável que a porcentagem de domicílio de insegurança alimentar grave tenha aumentado demais. Quando o auxílio emergencial voltou a ser pago em abril desse ano, com um valor de R$ 150, a fome aumentou drasticamente no Brasil. Nosso Brasil chamou a atenção do mundo na década passada por ter reduzido a fome entre sua população. Em 2014, a ONU retirou o país pela primeira vez do mapa da fome. Mas, nos últimos anos, o cenário virou e a insegurança alimentar voltou a crescer. Ela aponta que o sucesso, a redução da fome de 2014 a 2013, influência do Bolsa Família e do aumento real do salário mínimo. A partir de 2014, o governo de Dilma Rousseff, a crise econômica e o aperto orçamentário começaram a afetar a renda das pessoas. Com o início da gestão de Michel Temer, em 2016, o espaço da agricultura voltado à exportação aumentou ainda mais. Foi reduzido o apoio da agricultura familiar. Tem um papel importante no fornecimento de alimentos para famílias no mercado doméstico. A situação piorou mais com o governo de Jair Bolsonaro. Em sua primeira semana no cargo, o presidente extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Com o Covid-19, as dificuldades se agravaram. Houve queda de renda e a inflação de alimentos superou 15% nos 12 meses inicial da pandemia, quase o triplo da inflação geral, dificultando o acesso regular à refeição para muitas famílias. Esse cenário dramático, o papel da mobilização da sociedade civil para ajudar as pessoas que passam fome com doações de alimentos tornou-se cada vez maior. Com o retorno da importância das doações mostra um retrocesso tremendo no setor, apesar de necessário para aplacar a fome diante da falta de alternativas. É uma forma de medicar os sintomas, não tratar as causas. Vai botar comida dos brasileiros, mas é uma política que por muitos motivos já havia sido superada. Em Alexandria, formamos um grupo designado FASA, Filhos, Amigos e Simpatizantes de Alexandria, com o objetivo de ajudar famílias que estão em insegurança alimentar grave. Então, vocês que estão nos ouvindo, pedindo a sua colaboração para doações de alimentos não perecíveis. Nós estamos recebendo na mercearia de Galego de Zé Saldanha, pode o pavilhão, certo? E em dinheiro pode fazer o depósito na conta corrente 24.740, isto 9, agência 0560, Pix 130 603 334 91. CPF é o Pix. Titular: Wilmar Alves Diniz Filho.
Qualquer dúvidas pelo WhatsApp 084-9668-7718. Queremos agradecer a todos os colaboradores, mas em especial ao alexandriense Neto Simplício, Neto de Belim, que colaborou muito com essa nossa campanha. E tem contribuído muito para saciar a fome de muitas famílias alexandrienses. Deus abençoe a todos. Notícias locais. Um popular usou o WhatsApp para pedir socorro desde ontem que o seu irmão estava internado na maternidade Joaquina Queiroz com Covid-19. Precisa de um leito de UTI. Estou aqui em Alexandria, Rio Grande do Norte, de frente à maternidade Joaquina Queiroz, pedindo um apelo, às autoridades competentes, da área da saúde, que venha conseguir um leito de UTI para meu irmão, Antônio Paixão Filho, que está internado, precisando. Eu sou Alani Ferreira Paixão. Eu peço humildemente às pessoas de bom coração que se sintam tocados, para que possa agilizar todas as autoridades, para que venha conseguir uma vaga para meu irmão, para que meu irmão não venha morrer amigo por falta de uma assistência de uma vaga na UTI. Hoje pela manhã, ao sabermos da notícia, nós fomos à maternidade e conversamos com Marione Pires, porque foi em frente à maternidade que ele gravou o vídeo. Ela nos informou que a decisão de Aline Ferreira foi fundamental para uma mobilização de profissionais da saúde e outras pessoas. Nós ainda estávamos na maternidade quando Marione recebeu uma ligação informando que estava disponível para Antônio Filho, o irmão que está com Covid, um leito de estabilização no Hospital Centenário de Paulo Serros. A ambulância conduzindo ele saiu por volta das 10h30 da manhã. A presidência do Sindali se reuniu ontem de forma remota com os professores que reivindicam do município que as aulas remotas voltem a serem feitas de casa. Sabemos que antes eram feitas em casa, depois passou para a sala de aula, passou para a escola. A presidente do sindicato falou sobre a decisão acatada pela categoria. Primeiramente, boa tarde, a todos os alexandrienses. Então, Jota, a decisão partiu dos próprios professores. Muitos angustiados com a real situação pela qual passa o nosso município. Já procurou desde o início, com a decisão dos professores, cumprir a carga horária nas escolas. Já tinham procurado o Sindali. A gente teve duas reuniões com a gestão. E quando foi agora, a gente decidiu, juntamente com a categoria, essas aulas remotas serem ministradas da casa do professor, como uma forma de segurança. A reunião aconteceu ontem, dia 24, às 5h da tarde, e foi a Assembleia Geral pelo Google Meet. Isso, a gente sabe que a gente tem uma categoria, a categoria do professor é grande no nosso município. Na reunião, na Assembleia de ontem, a gente sentiu assim, a angústia dos professores, muitos angustiados devido ao alto índice de números diagnosticados no nosso município, Com essa testagem que começou a ser feita nas escolas, muitos profissionais e professores testando positivo, muitos deles assintomáticos, que a gente sabe que quando se está assintomático, a disseminação é maior, porque você não sabe que está com vírus. Então, ontem a gente teve uma boa participação, uma participação bem significativa, e a gente sentiu assim, a angústia deles ao tomar essa decisão. Enquanto educadores, nós sabemos das nossas responsabilidades. Os profissionais da educação não estão se eximindo de suas responsabilidades, pelo contrário, nós estamos querendo fazer o que é certo. Sabemos também das dificuldades, vemos também que o nosso município também tem feito a parte dele,
as escolas têm estruturado de forma, colocado álcool em gel, tem contribuído para que a situação, o ambiente escolar esteja propício para receber esse profissional. Mas a gente vê, por outro lado, que nós devemos ter mais empatia e pedimos também que a gestão tenha mais empatia com os nossos professores, né? Porque, assim, são vidas, e o que está em risco nesse momento agora, o que deve ser visto nesse momento, é a vida humana. O que está em risco é a vida humana. A vida a gente não tem como trazer mais de volta. E os professores são cientes que o trabalho continua, vai continuar, as atividades remotas vão dar continuidade da casa do professor. Não vai trazer nenhum prejuízo para o nosso aluno. As atividades vão continuar sendo enviadas da casa do professor. E a gente só tem a agradecer e pedir a contribuição, a participação de todos que nos ajudem nessa tomada de decisão, porque a gente não está nos eximindo das nossas responsabilidades, pelo contrário, a gente quer fazer as coisas corretas e preservando o principal, que é a vida do educador. No mês de abril, eu me sentei com a secretária umas 2 vezes e, como a gente estava conversando, é como se fosse já uma preparação para o retorno das aulas presenciais. Então, nesse primeiro momento, né, o município viu essa possibilidade de ir trazendo o professor para a escola como uma possibilidade de, posteriormente, dar início às aulas presenciais. O assessor jurídico do CIDAD, José Washington, disse que o sindicato já enviou um comunicado da decisão para a secretária municipal Soraya e para a prefeita Jeane Ferreira. Jota, primeiramente, como bem falou a presidente do sindicato, a categoria se reuniu em 2 assembleias e nessa última assembleia realizada na data de ontem, a categoria decidiu que, tendo em vista o alto índice de contágio do coronavírus no município de Alexandria, bem como muitos professores e funcionários da educação estavam fazendo os testes, estavam dando positivos, muitos deles assintomáticos, a categoria decidiu em adotar a posição de manter as aulas remotas, mas não com a presença do professor nas escolas, e sim em suas residências, como vinha ocorrendo todo o ano passado. Aí, diante disso, pela precaução e pelo cuidado, a categoria decidiu, por unanimidade, tomar essa decisão na data de ontem. Sim, Jota, a categoria, através da presidente do Sindali, já notificou a secretária da Educação, bem como a prefeita do município, a respeito da decisão adotada pelos professores, e todos os professores interessados, nós já passamos a relação da documentação para ingressar com mandado de segurança, com o propósito de fazer com que o servidor não sofra nenhuma penalidade e não seja, digamos assim, exigida a sua presença nas escolas, já que o próprio decreto 30.596, o decreto estadual, que o município de Alexandria é signatário, assim como a maioria dos municípios aqui do Alto Oeste, estabelece em seu artigo 14 que, quando possível, levando em consideração esse alto índice de contágio de coronavírus na região do Alto Oeste Potiguar, as aulas deverão ser permanecidas de forma remota, visando sempre o cuidado do professor, do servidor, bem como para diminuir o trânsito de pessoas na localidade. Até porque a gente sabe que o momento que a gente está passando é difícil, é de conhecimento de todos aqui nas cidades, que os hospitais aqui da região não têm leito disponível para atender a população, e por uma questão de saúde, a categoria decidiu dessa forma, e o sindicato está pronto para dar todo o apoio jurídico da decisão adotada na Assembleia que se realizou ontem. A partir do momento que o próprio município de Alexandria acordou com os termos do decreto, como mencionei anteriormente, a gente entende que está garantido ao servidor, no caso específico o professor, a dar suas aulas, continuar dando suas aulas de forma remota da sua residência. Até porque isso aí não vai trazer nenhum prejuízo para o aluno, porque as aulas, a carga horária vai ser cumprida. Significa dizer que é o seguinte, que o município, pela questão de bom senso e razoabilidade,
a gente deseja que ele veja a situação com bons olhos e faça com que cumpra aquilo que ele mesmo acordou no decreto que foi aprovado por todos os municípios aqui do Alto Oeste Potiguar. Sim, a gente gostaria de deixar bem claro para toda a comunidade alexandriense e para a região que essa decisão adotada pelos professores não vai trazer nenhuma perca para o aluno e nem para a administração pública. Por quê? Porque a carga horária não vai ser deixada de ser dada, vai ser cumprida só na residência do professor de forma segura, não vai trazer nenhum prejuízo, até porque isso aí foi uma alternativa que foi implementada desde o ano passado devido ao coronavírus no mundo e não trouxe nenhuma perca. E a gente pede a sensibilidade da população que nos apoie nessa luta, porque é um direito do servidor que em nenhum momento está deixando de ser cumprido o seu dever profissional. Olha, eu acho que é preciso bom senso nessa hora. Casos de Covid em professores. Depois de pouco mais de um mês, um decreto governamental tirava as aulas remotas pelos professores que eram feitas em casa, retiraram para as escolas. Não vejo problema nisso, porém, diante de casos confirmados, seria mais viável o uso do bom senso. Ninguém pode garantir a vida de uma pessoa acometida pelo Covid, principalmente quem tem comorbidade. Será que, se persistir essa decisão, terá valido a pena a possibilidade, quem sabe, da morte de um professor ou de um familiar? Não sabemos. É bem verdade que essas aulas remotas em casa, inclusive, atrapalhava todo o andamento da rotina caseira, principalmente para o professor ou professora que tem filho pequeno, que não sabe distinguir a professora da mãe ou o professor do pai. Eu sou casado com uma professora e vi várias ligações durante o ano inteiro, o ano passado, até a noite, de pais de alunos. Isso atrapalha a rotina, sem dúvida. Porém, diante de uma decisão dessa, tomada para que as aulas remotas fossem na escola, com certeza, isso melhorou um pouco a vida do professor, a vida corriqueira em casa, mas em compensação trouxe essa grande preocupação. Grande preocupação. E depois dos casos de Covid que aconteceram em escolas, isso muda completamente de figura. Nós enviamos uma mensagem via WhatsApp para a secretária de Educação, Soraya Alves, mas não obtivemos resposta. Final do Jornal TVA. Mas, antes, quero informar que decidimos que o Jornal TVA vai mudar de horário com relação aos avisos anteriores que já fizemos. Conversando com amigos, a opinião foi mais favorável ao horário das 17h30. Portanto, amanhã já vamos estar ao vivo às 17h30, certo? Jornal TVA passa de 12h45 para as 17h30. Isso já amanhã. Mas fiquem aí, vejam logo depois um documentário produzido pela Barriguda Filmes sobre o primeiro crucifixo afixado na Serra Barriguda. Isso foi contado pelo nosso amigo Beca. E em seguida, a pedidos, o programa Família e Fé, do nosso amigo pastor Renê, que eu parabenizo pelo programa, um programa de alta qualidade, um programa com muita música,
Parabenizo ao Cresgili que está produzindo todo esse programa. Então, até amanhã, às 17h30, com mais um Jornal TVA. Boa tarde.